Olá, tudo bem? Meu nome é Jaqueline Fraga e hoje você vai ter uma aula sobre contorno facial, na verdade, os erros do contorno facial na maquiagem, quando você não identifica bem o formato de rosto. Então, se você tem dúvida, se você é maquiador, se você gosta de estudar visagismo ou se você quer aprender a aplicar em si mesma e costuma dar aquele Google que acaba muitas vezes te trazendo fotos ou referências que não estão 100% corretas, acabam te trazendo algumas dúvidas na hora de fazer o seu contorno facial. E isso com certeza vai alterar aí suas fotos, vai alterar os seus vídeos também e até o formato do seu rosto para quem visualize e até para você mesmo. Então vem comigo nessa aula que eu vou te ensinar aqui como fazer essa análise e até observar algumas fotos que você pega de referência no Google ou em outra plataforma como por exemplo Pinterest, e de repente acaba se enganando nessa análise, seja você profissional, visagista, ou seja você uma pessoa que gosta de estudar o tema ou gosta de aplicar em si mesmo, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela porque é aula sim, é conteúdo sim, e nós vamos em frente aqui, gente. Então é muito comum quando a gente está falando da análise facial e aí a gente vai avaliar o contorno, ter um contorno padrão, né? Que aqui nesse caso aqui da fotografia, essa região aí de escurecer a testa, aqui a lateral do rosto, o nariz sempre fazendo essas duas linhas retas, e na hora de iluminar, a zona T, né? Testa, ponte do nariz e queixo, e às vezes aqui em cima do lábio, e também na lateral aqui do zigomático. Acontece, gente, que em termos de proporção, o nosso rosto ele não vai ser igual. Então, aquela coisa de afinar assim e contornar todo mundo da mesma forma, não não é possível. Por quê? Porque a gente não tem o mesmo formato de rosto, cada um de nós tem particularidades e tem áreas do nosso rosto que a gente vai querer evidenciar mais e áreas que a gente vai querer esconder, que está tudo bem, faz parte, maravilhoso. Mas quando a gente vai fazer isso, a gente tem que observar esses pontos que são muito relevantes. Quais são os pontos do contorno que eu preciso realmente ver, analisar, que eu preciso ressaltar no meu rosto ou no rosto do cliente? Seja você consultor aí de imagem, que vai entregar um dossiê, seja você um profissional que vai maquiar o seu cliente, tá? Então, por exemplo, aqui na internet, né, formato de rosto oval. É muito importante entender que o rosto dessa atriz aqui, eu esqueci o nome dela, não é oval, primeira coisa, tá? O rosto dessa atriz não é oval. Vamos analisar, então, as características de linhas desta face? Então, vamos lá. Eu vou fazer junto com vocês aqui. Então, aqui, ó, eu vou puxar, eu vou seguir simplesmente o contorno da face dela, eu vou escolher uma linha aqui, e nós vamos seguir o contorno da face. Claro que aqui ela tá maquiada, né? E tem Photoshop, isso é muito importante da gente falar, mas só para que a gente tenha uma visualização melhor, tá? Tudo é o ângulo da foto também, tá, gente? Tudo isso influencia, mas aqui a gente já consegue ter uma boa noção, e é como eu gosto de trabalhar sempre, porque ajuda a ter muita clareza na hora de você analisar ali uma face, tá bom? E aqui, de novo, a gente vai pegar mais uma linha, somente contornando esse rosto, tá, gente? Só seguindo as próprias linhas faciais que ela já tem. Eu recomendo que você peça a foto para o seu cliente, se você é consultora de imagem, consultor visagista, e antes de fazer a maquiagem ou entregar um dossiê para o cliente, e da mesma maneira você faça isso no seu rosto, para você que tem essa quer saber mais, né, e quer aprender a aplicar em você mesmo, tá? Eu vou tentar fazer aqui com essa linha curva aqui. Gente, ai, Rodrigo, corta isso. Jesus, que complicação para fazer essa linha redonda.
Meu Deus! Olha, quer saber? Eu vou pegar uma forma mesmo, pegar um círculo aqui. Jesus! Ajuda. E aqui vamos colocar transparente. Esse programa que eu estou usando é o Google Apresentações, tá? Eu gosto de fazer nele porque eu já deixo tudo salvo na nuvem, monto as minhas aulas todas aqui, enfim. Então, desse jeito. Ó, se a gente analisar, vamos lá. Se a gente analisar a linha da testa dela é arredondada. Então, poderia até se dizer que o rosto dela teria características ovais porque é arredondada. Mas deixa eu falar uma coisa. Esse negócio de formato de rosto, todo mundo fica pirando e não consegue identificar porque nós não temos exatamente um formato oval. É raríssimo, gente, é raríssimo no mundo ter exatamente um formato oval, ter exatamente um formato retangular. Não tem isso. Então, vai na minha, que é o quê? Analisar as linhas da face externa e interna também vão te dar clareza e te ajudar a entender como funciona o rosto, quais são as linhas presentes, e aí dentro disso você consegue trabalhar, seja um cabelo, uma harmonização facial, seja um procedimento estético, seja uma maquiagem, enfim, um design de sobrancelha, vá pelas linhas do rosto. Como eu falei, essa foto aqui tem Photoshop, o ângulo não está o ideal, a gente tem também aqui a questão do cabelo, né, que está tapando uma parte da face, tem a maquiagem, mas tirando tudo isso, tirando tudo isso, eu quero só que vocês analisem, tá? Esse rosto não é oval. O contorno que foi orientado aqui ficou um contorno adequado para o rosto dela? Ficou, com certeza ficou. Mas olha só por quê. Aqui, ó, ela tem uma linha de mandíbula aqui um pouco mais destacada, um pouco mais proeminente. E mulheres que costumam ter essa linha de mandíbula mais proeminente passam uma imagem mais de força. E aqui, se vocês verem a composição, que isso é muito importante da gente analisar quando a gente está fazendo uma observação do cliente, ver o total daquele cliente, o penteado dela, a tiara do cabelo estão mais para o estilo romântico, justamente com brinco. Porque o visagismo a gente analisa tudo, né? Não é só uma parte, é o todo. Como eu costumo sempre falar para os meus alunos, analise as partes, mas unifique o todo, que aí a gente consegue fazer uma consultoria eficaz. Então, tá puxando para um estilo mais romântico, a maquiagem do olho tá mais romântica, neutra, clara, a boca também. Então, o contorno facial, fazer um contorno facial não só que tenha proporção em relação ao rosto, mas que também traga um ar de leveza para essa face, também é super legal, porque você consegue, na composição, quando a pessoa olha, ao se olhar no espelho e as outras pessoas ao olharem ela, vão ver uma harmonia, que é isso que o visagismo busca, harmonizar, né? De acordo com personalidade, com estilo, com formato de rosto, uma série de outras características. Então, aí foi feito o contorno aqui, ó, da região da testa dela, só que aqui, ó, gente, iluminar muito, a testa dela já é uma testa considerada alta em termos de proporção. Então, essa iluminação eu diminuiria e deixaria bem pouquinho aqui, ó, metade disso aqui, tá? Ela tem uma testa alta, uma testa arredondada e uma testa larga. Isso que é importante a gente identificar, tá? Então, aqui a testa é alta, é redonda e é larga, tá bom? Outra característica que a gente vai ver aqui na parte, eu vou falar só de contorno, não vou falar da parte interna do rosto nessa aula, tá? Outra característica que nós vamos ver aqui, ó, é em relação ao quê? Ela tem linhas bem diagonais na face dela, com um pouco de linhas retas, né? Então, o contorno foi feito aqui para trazer uma marcação na maçã do rosto aqui, uma iluminação do zigomático, ok? Por exemplo, se a pessoa já tem muita linha de expressão, muitas rugas, né? É melhor não iluminar tanto aqui, porque você vai evidenciar essas rugas, tá? E muito menos usar contorno com brilho. Isso aí também procura evitar. E aqui, ó, nós vamos ver essa parte aqui do contorno da face, realmente camuflando, né?
essa mandíbula dela para deixar o rosto arredondado. Então, realmente, essa orientação de contorno, ela não tem o rosto oval, mas esse contorno que foi feito na face dela levou o rosto dela para ficar oval, né? Que é diminuindo aqui essa ponta da mandíbula dela e arredondando, trazendo mais suavidade para a face, tá bom? Então, esse exemplo aqui, espero que tenha dado para entender. E aí, o exercício sempre pede foto para o cliente, cabelo preso, analisa, contorna, faz as linhas. Você pode fazer isso aqui no Photoshop, você pode fazer isso aqui em aplicativo do celular mesmo. Rapidinho você consegue fazer isso. Sempre ensino para as minhas alunas lá alguns aplicativos que eu ensino que elas conseguem mexer com facilidade. Aqui, nós vamos analisar a mesma coisa. Claro que tem a mesma coisa, tá? Não vou ficar repetindo, tá, gente? Vai ter maquiagem, cabelo, sombra. Eu sei que não é foto ideal, mas foram fotos que eu peguei ali na internet. Aqui tá falando que o rosto dela é redondo. Realmente, ela tem características de rosto redondo, né? Mas ela tem, sim, alguma proeminência aqui no zigomar, perdão, na mandíbula dela também. Mas o rosto dela tem, sim, características mais arredondadas. Vou colocar aqui para abrir a tela para vocês verem melhor, tá? Então, olha aqui. A gente consegue ver, claro, que aqui foi feito já o contorno, né? Então, isso daí também modifica a estrutura, apesar dela estar com a estrutura da face, né? Então, apesar dela estar com a franja aqui no cabelo, ó, o que a gente vai perceber aqui? A forma como esse contorno foi feito realmente dá a impressão de que esse rosto é mais longo, é mais alongado, né? E que também, além de ser mais longo, ele é menor e mais fino. Por quê? Porque foi escurecida a lateral e iluminado o centro do rosto. Então, lembrando que tudo que é escuro disfarça e esconde, né? E tudo que é claro evidencia e traz para frente. Então, é como se ao escurecer levasse essa parte para trás e ao iluminar para frente. Claro que isso aqui, gente, parece que foi feito assim de forma bem leve, suave, mas isso aqui quem é maquiador sabe, é muita camada de maquiagem para realmente trazer esse contorno, né? E às vezes, no dia a dia, a gente faz de forma mais leve, talvez você não consiga ver tanta evidência assim. Uma dica também, toda vez que você for fazer contorno para a câmera, quando você for filmar alguma coisa, quando você for fazer uma foto, reforça mais esse contorno se você gosta, né? Depende, às vezes do dia eu quero estar com um contorno mais suave, às vezes eu quero estar com um contorno mais marcado, depende muito. Mas sempre, por isso que os maquiadores, quando vai para casamento, que vai ter muita foto, seja de celular, seja foto profissional, seja vídeo, eles capricham ali no contorno, porque apesar da gente ter bastante tecnologia, né, 4K e várias outras coisas, o que acontece muitas vezes é que a gente tem, às vezes, uma perca, né, desse contorno facial, então é bom evidenciar. Se você for fazer sozinha na sua casa, mesma regra, tá bom? Nesse caso, eu não vou falar tanto porque tem a questão da franja, mas assim, ok, aqui tá certinho, né? Então, para quem tem rosto arredondado, outra coisa, gente, não é porque às vezes a gente está mais cheinha que a gente tem rosto redondo. A gente pode até aplicar o contorno para um rosto redondo, mas nem sempre porque você está acima do peso você tem a face redonda. Isso é muito importante deixar claro, tá? Às vezes você tem uma face com outras características, apenas você ganhou peso, tá? Que é o meu caso, por exemplo. Então, isso é muito importante da gente observar. Então, quando você quiser fazer o contorno, então escurece na lateral e ilumina aqui, que vai alongar o rosto e afinar também, certo? Aí aqui, o que a gente tem, ó? Tá falando aqui que o rosto dela tem formato diamante, né? Que seria o triângulo invertido, tá? Realmente ela tem características de rosto com um triângulo invertido, né? Mas ela também tem características. Por isso que eu falei, é muito difícil, às vezes, você bater de frente, de bater o olho e falar, esse é o formato de rosto. Segue a minha dica, vai pelas linhas, que a tua chance de acertar é de praticamente 100%, tá? Então, vou aqui fazer o contorno com vocês, eu não fiz na outra foto porque não está tão nítido, mas eu peguei esses exemplos que são os mais comuns ali de pesquisa da internet para mostrar para vocês, tá? Então, ó, aqui também, ó, eu vou fazer o contorno aqui, da face dela, da mesma maneira.
Aqui, ó. Opa. Peraí, gente. E olha aqui o que a gente vai ter. E de novo. Vamos lá. Então, olha aqui o que a gente consegue perceber, tá? Olha aqui que interessante. Ela tem sim uma linha bem destacada e com linhas bem diagonais aqui na parte da mandíbula dela, tá? Maxilar, gente, a parte superior, mandíbula é a parte inferior da face, tá? Da mandíbula dela, aqui a gente consegue ver bastante. Porém, a lateral do rosto dela, ó, tem uma linha aqui que é um mix de uma linha reta com uma linha diagonal também, tá? Então, aqui na testa dela, ó, é um mix de uma linha quadrada, porque ela tem esses cabelinhos novos que estão nascendo, com oval aqui, com circular. Então, se a gente for analisar bem o contorno da face dela, tem que tomar muito cuidado, porque não dá para dizer que ela tem só uma característica ou outra, porque acaba fazendo aí uma confusão, tá? Você vê aqui que foi iluminado somente aqui. Ela tem uma testa curta, em proporção ao terço dela inferior, que é o terço da mandíbula aqui. Neste caso, a iluminação tem que ser maior para expandir. E aí tem que escurecer aqui do lado, tá? Para dar a impressão de que é mais alto, né? Então, expandir essa iluminação aqui, tá? Aqui eu entendi o que eles fizeram para dar uma escurecidinha, que como ela tem esses cabelinhos novos, daria para escurecer um pouquinho para disfarçar esses fiozinhos que ficam um pouco perdidos e trazer mais uma harmonia visual. Aí foi feito, de novo, ó, foi iluminado o queixo dela, e aqui é muito legal da gente entender por que foi feita essa iluminação, tá? Eles iluminaram o queixo não na na vertical, porque na vertical ia deixar esse queixo maior, ele já é um queixo considerado grande, né, de frente, pelo menos, de perfil com certeza também. Foi iluminado aqui, ó, na horizontal, para parecer que essa região aqui, ó, que é menor em proporção à mandíbula dela, é mais larga, tá? Então, aqui tá certinho. E escureceram na ponta. Show! Agora, o contorno facial dela, aqui eu já faria diferente. Eu desceria esse contorno aqui, ó, colocaria ele bem aqui para dar uma anulada aqui nessa região dela, né, que tá bem proeminente, bem destacada, assim, dá para ver bem a diferença, e faria o contorno um pouco mais acima do rosto dela, e não iluminaria tanto no centro, iluminaria mais para a lateral, para não deixar o rosto mais alongado ainda, tá? São aqui minhas referências para este modelo. Gisele Bündchen, plena, poderosa, maravilhosa, tá? Esse rosto realmente tem características retangulares e quadradas nele, né? Eu não considero esse rosto um oblongo, tá? Ele tem bastante características retangulares e quadradas. Vamos ver a marcação dele, tá? Para vocês. Então, ó, pegar aqui, mesma coisa. Vamos fazer a lateral aqui, da linha da têmpora até a mandíbula. Também fazer o contorno aqui. Tô fazendo rapidinho, tá, gente? Aqui a gente faz com bastante detalhe. No meu curso de visagismo e análise facial, eu ensino a fazer bem calmo, mesmo para fazer corretamente esses contornos. Não que aqui não esteja correto, está correto, mas digo assim, perfeitinho, e claro, também está com a cliente de frente, né, com o cabelo preso, então é muito melhor sem maquiagem, para você contornar certinho o formato de rosto
e observar esses detalhes aí, tá? Mesma coisa. Aqui já tem uma linha mais diagonal, aqui a gente já tem... Nós temos um mix de linhas aí na Gisele também, tá? É só a gente seguir, eu estou seguindo a grosso modo, mas o correto é contornar bem assim, porque ia demorar muito essa aula. No meu curso eu ensino a fazer esse contorno certinho, mas aqui você já tem uma boa noção, e aí vocês já conseguem também fazer o contorno de vocês aí, seja para atender um cliente, seja para aplicar em si mesmo, tá bom? Estou fazendo junto com vocês, justamente para vocês visualizarem, tá? Eu estou seguindo apenas as características da própria face. Olha aqui o rosto da Gisele, né? Quando a gente faz esse contorno aqui na face dela, o que a gente observa, o que a gente já percebe é que não tem só características de uma face reta, né? Nem longa. O que a gente percebe, sim, tem uma forma geral, ao olhar assim, um pouco parecido aí com, no primeiro olhar, com um retângulo ou um formato quadrado, mas quando você contorna, vem um formato hexagonal para esse rosto, né? Um hexagonal de base reta e lateral aqui, já é um pouquinho com linha aqui diagonal. Então, o que a gente tem? O que foi feito aqui? Para trazer mais simetria, já que a Gisele tem uma testa que é considerada também um pouco... os textos dela são bem equilibrados, tá? Mas para trazer um equilíbrio, eles fizeram um contorno nessa região aqui, deixando, como o rosto dela tem muitas pontas, eles deixaram o rosto dela, que era uma coisa que se fazia muito, né? Se aplicava o mesmo contorno que eu mostrei no início dessa aula para todo e absoluto formato de rosto. E não é assim que funciona, né, gente? A gente não pode pegar o mesmo contorno e aplicar, porque, como eu falei, nós temos formatos de rosto diferentes. Isso só estou falando de formato de rosto. Mas aí, quando você vai olhar formato de olho, formato de tudo, é diferente. Então, você tem que fazer essas observações da forma certa, porque senão acaba realmente complicando na hora de você fazer o seu contorno, montar o seu dossiê, fazer a maquiagem na cliente, enfim. E aí, o que a gente tem? Foi feito esse contorno também. Esse contorno veio para toda a lateral dela, pode ver como está bem escuro aqui a lateral do rosto, praticamente para deixar esse rosto mais arredondado, mais ovalado, tá? Isso aqui não quer dizer que precise ser feito isso. Se ela gosta, por exemplo, dos ângulos da mandíbula, ela é uma mulher forte, né? Pode deixar evidente também. Você pode respeitar essas características da sua cliente e suas mesmo. Isso aí é ótimo que você faça. Agora, se você tem e quer disfarçar, camuflar de alguma forma, não tem problema também. É super possível, tá? Então, aqui vocês percebam, toda a lateral do rosto foi escurecida. Olha. E aqui, a iluminação foi toda projetada levemente na diagonal e também para expandir o rosto. Ó, tá vendo? Não tá tão na diagonal, tá um pouco mais reto. E aqui também foi feito para que a maxilar dela ficasse, o queixo, né, ficasse maior. Eu já não faria dessa forma, eu iluminaria na vertical e não na horizontal para alongar, né, para fazer um pouco mais de biquinho aqui nesse queixo. O contorno ficou bonito, é isso, tá certo, mas eu perguntaria para minha cliente se é esse formato de rosto, porque ela está modificando visualmente o formato para um formato oval. Se ela quer um rosto mais delicado, isso que eu ia perguntar para ela, se ela gostaria de um rosto mais delicado, mais suave, ou se ela gostaria que a maquiagem dela trouxesse para o rosto dela mais delicadeza, mais suavidade, ou se ela quer evidenciar força, né, poder. E aí, com certeza, para ela evidenciar essas coisas, daí deixar os ângulos da mandíbula aqui à mostra, né? Deixar muito mais linhas diagonais, vai evidenciar essas regiões e potencializar esse rosto, tá bom?
E aqui a gente tem o rosto da Selena Gomez também, tá? A Selena, ela já tem várias harmonizações faciais, então essa é uma foto que está lá, de fácil acesso, você dá um Google, você acha isso, com certeza. Mas o que acontece muito é que ela realmente, quando era mais jovem, tinha características de um rosto bem oval, e aí, claro, ela foi mudando, foi harmonizando a face, foi fazendo outras coisas no rosto dela, e aí o rosto foi ganhando outras características, tá? Então, aqui, o que a gente vai conseguir ver e que a gente vai conseguir perceber, que isso aqui é super importante. Nessa estrutura que foi feita, a mesma estratégia, tá vendo? Ó, toda a lateral foi escurecida, para diminuir o tamanho, e também tudo feito em diagonal, para além de diminuir a largura, quando você diminui a largura aqui e ilumina o centro, você aumenta a altura também. Então, para o rosto ficar mais fino e mais alongado também, tá? Eu já expliquei na outra face lá. Então, a gente teve esse resultado aqui, tá ok, tá? Mas dizer que o rosto dela é formato coração, não é, tá, gente? Não tem a hairline dela aqui do cabelo, tem bastante linhas curvas, tá? Ela tem aqui o que a gente chama do bico de viúva, né? Na fisiognomonia, mas a gente não pode considerar um formato coração, por quê? Porque não teria, nesse formato, não teria angulação de mandíbula. E aqui o que a gente vê, mesmo que sutil, uma mandíbula, vamos contornar aqui para ter certeza. Ó. Hoje é muito comum, tá, gente, que os contornos eles fiquem com característica mais com linhas diagonais, tá? Tá muito, muito comum de a gente ver isso. Mas, claro que isso depende da época, do tempo. Nem vou fazer essa região aqui da testa dela, porque ela realmente tem uma hairline com bastante linhas quebradas, como a gente fala na análise facial no visagismo, tá, gente? Linhas quebradas é isso aqui, ó. A hairline, ó, faz várias voltas, né? Claro que aqui a gente está com o cabelo na frente, mas ela não tem uma hairline, né? Hairline é a linha do cabelo, que eu falo no curso dos meus alunos, então tem essa hairline definida, tá? E aí, olha só, a gente tem de novo aqui, claro, contando com luz, maquiagem, Photoshop, o rosto com linhas mais diagonais novamente. Então, ok para esse contorno dela, mas cuidado na hora de você analisar. Claro que tem que ser levado em consideração ângulo de foto, várias coisas, mas isso faz a diferença, tá? Então, às vezes você vai, por exemplo, na internet, você olha, isso é muito comum e você tem que analisar bem na hora de você fazer para o seu cliente, para você não trazer confusão para o seu cliente, trazendo um modelo de rosto que não é o ideal, é o adequado para ele, e a mesma coisa quando você for aplicar no seu rosto, tá? Aqui o rosto dela aqui tá como retângulo, na verdade, até poderia, né, falar aqui um retângulo, realmente, com bastante linha bem marcada nessa face, bem marcada mesmo, o contorno tá ok, veio trazendo aqui uma suavidade, né, eu não deixaria essa área tão iluminada, eu viria com esse contorno mais escuro até aqui, pelo menos o meio da testa, realmente manteria a iluminação só aqui, linhas diagonais para trazer uma marcação melhor aqui na lateral do rosto, aqui na maçã, no zigomático, e também, ó, preencheu aqui para diminuir um pouco a projeção da mandíbula, também iluminou o queixo. Tá perfeito, tá ok, tá? Deve ter linhas bem retas aqui no rosto, só da gente bater o olho a gente já vê, porém, ó, a linha da testa dela, apesar que tem a hairline aqui, o contorno do cabelo, olha o que eu falei para vocês, olha como a linha dela é bem organizada, e da Selena, não, tá? Depois eu faço uma aula só falando sobre isso, se você quiser, comenta aqui embaixo. E aproveita, né? Se você já chegou até aqui, curte, compartilha,
comenta, manda para as outras pessoas e começa a me seguir, para você sempre vir aqui e ter a sua aula aí gratuita de visagismo e análise facial. Você só vai ter aqui essa aula top, tá? Muito obrigada por você estar aqui comigo. Eu espero que você tenha entendido essa aula, mas antes eu quero dar uma dica bônus, fica aí que eu vou falar para você sobre isso, tá? E qual é essa dica? Quando você é um profissional visagista ou uma consultora de imagem e vai atender a sua cliente, é muito importante que as referências que você busque para essa cliente, né, se você vai colocar aí referências com fotos, sejam referências muito próximas às linhas do rosto da cliente. Por isso que vocês vão me ver falando muito isso aqui, eu falo muito para as minhas alunas, que é a questão de cuidado na hora de vocês irem determinando o formato, sigam as linhas da face, porque as linhas da face não mentem. O formato pode te enganar, mas se você contornar aquele rosto, ele vai te trazer a clareza das linhas que ele tem, e muitas vezes tem mix de linhas, redonda, curvas, diagonais, retas, enfim, então isso é muito importante. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!